Olá pessoal, vamos à nossa aula de revisão, primeira aula de revisão para o teste da semana que vem. Deixa eu colocar aqui em tela cheia. Bom, nessa aula a gente vai discutir alguns exercícios sobre espaço vetorial, subespaço vetorial, dimensão e base para espaços e subespaços vetoriais, certo? E na próxima aula de revisão a gente vai praticar alguns exercícios sobre matriz de mudança de base e eventualmente fazer outros exercícios sobre outros tópicos, voltar, por exemplo, a questões dessa aula, da primeira parte do módulo 1. Muito bem, então vamos começar falando sobre o conceito de espaço vetorial, né? Eu vou começar aqui com o exercício 10 do livro do Andrade. Nesse exercício, eu vou discutir o conceito de espaço vetorial, né? Bom, primeiramente, lembrar vocês que o conceito de espaço vetorial está relacionado a como você soma vetores e multiplica vetores por números reais. Então esse exercício ele é nesse espírito aí. Ele considera V o plano cartesiano e ele equipa esse conjunto, o plano cartesiano, com operações de soma e multiplicação por escalar. A operação de soma é uma operação não usual. Ele, dado o IV, dessa forma aqui, no plano cartesiano, ele define a soma de vetores como sendo a primeira coordenada x1 menos y1, em vez de x1 mais y1, que é a forma canônica, a natural, e a segunda coordenada x2 menos y2, em vez de x2 mais y2. E ele multiplica um vetor por um número real de uma forma não usual. Ele está multiplicando a primeira coordenada por menos alfa x1 e a segunda coordenada por menos alfa x2. E a pergunta que ele faz é se V, com as operações acima, é um espaço vetorial. Bem, é intuitivo observar que esse conjunto ele não é um espaço vetorial, né? Por quê? Repare o seguinte, né? Ele fura essa propriedade aqui. Para ser espaço vetorial, U mais V deveria ser igual a V mais U. E eu afirmo que isso não é válido neste conjunto plano cartesiano equipado com essas duas operações aqui. Isso não é verdade. Por quê? Repare que se eu pego o vetor U e V dessa forma aqui, por exemplo, quando eu somo U mais V, eu somo utilizando a definição dele de soma, certo? Quando eu somo, eu vou ter quem? A primeira coordenada eu vou ter 2 e menos 3, e a segunda coordenada 7 menos menos 1, resultando no vetor menos 1 e 8. Quando eu somo primeiro o V e depois o U, eu tenho quem? 3 menos 2, menos 1 menos 7. Né? Então eu tenho o vetor 1 e menos 8. Portanto, U mais V é diferente de V mais U, violando então aquela propriedade de ser um espaço vetorial. Logo, esse conjunto do plano cartesiano, com essas duas operações, ela não será um espaço vetorial. Ok? Muito bem, vou passar agora para o exercício 11 do livro do Andrade, página 38. Ele pega V como sendo o R3. E ele pergunta, essa questão, ele pergunta quais subconjuntos são subespaços vetoriais de R3. O primeiro item é W, ele é o conjunto dos vetores x, y, z, onde x mais y mais z é igual a 0. Pergunta, isso é um subespaço vetorial? Bem, para você responder essa questão, você tem que lembrar das 3 regrinhas que definem um subespaço vetorial. Para ser subespaço, o meu conjunto ele tem que ser não vazio. Se eu pego 2 elementos desse conjunto, a soma tem que também estar no conjunto. E se eu pego um elemento no conjunto e multiplico por um número real, a multiplicação desse número real por esse vetor tem que também pertencer ao conjunto, né?
São aquelas três regrinhas que definem um subespaço vetorial. Outra observação que eu já tinha falado nas aulas anteriores é que, por exemplo, nesse exercício ele considera R3 e ele não menciona nada como você soma vetores e multiplica por escalar. Quando você não mencionar nada, é porque está implícito que você vai ter que usar a soma e multiplicação por escalar, aquelas operações naturais do seu espaço vetorial. Né? Certo? No caso aqui, o R3, a gente sabe como somar vetores em R3 de forma natural. Muito bem. Então, utilizando essas operações de soma e multiplicação por escalar, aquelas naturais do R3, a gente quer responder quais dos subconjuntos que listados que ele vai dar será um subespaço. Ele quer saber quais desses conjuntos serão subespaços vetoriais de R3. Bom, dito isto, vamos lá. O primeiro item é W, ele é conjunto dos vetores x, y, z, onde x mais y mais z é igual a zero. Bom, pergunta aí, isso é um subespaço vetorial? Sim, isso é um subespaço vetorial. Por quê? Obviamente que W é não vazio. Né? Repara que qualquer vetor em W eu posso escrever como sendo o seguinte: a terceira coordenada ela é igual a menos a primeira menos a segunda. Então, de forma genérica, eu posso escrever dois vetores em W como sendo esses vetores U e V. Certo? Bom, dito isto, eu posso somar U e V em W. Pego dois vetores U e V em W e somo. Quando eu somo, né, é a soma natural do R3, certo? A terceira coordenada que importa fica menos x2 menos x1, menos y2 menos y1. Agora eu posso agrupar essa soma de números aqui da seguinte forma, né? Menos x entre parênteses menos x2 mais y2 menos entre parênteses x1 mais y1. Ora, o vetor U mais V, ele tem que a sua terceira coordenada é menos a primeira menos a segunda. Portanto, o vetor U mais V está em W. Ok. Terceira propriedade, o que acontece quando eu pego um número real alfa e multiplico por um vetor U? Para estar em W, a terceira coordenada tem que ser menos a primeira menos a segunda. Isso ocorre aqui. Alfa vezes U, a terceira coordenada vai ser igual a menos a primeira menos a segunda. E, portanto, alfa vezes U está em W. Logo, W ele é um subespaço vetorial de R3. O subconjunto W formado pelo próximo item é o subconjunto W formado pelos vetores x, y, z, x menor que y, menor ou igual que y, y menor ou igual que z. Pergunta se isso é um subespaço vetorial. Bom, isto não será um subespaço vetorial. Por quê? Repara o seguinte, pega um vetor U, um vetor, por exemplo, 1, 2 e 3. Como 1 é menor ou igual que 2, no caso menor, né? Como 1 é menor que 2, 2 é menor que 3, portanto, U está em W. Pega agora um escalar alfa igual a menos 1. Quando você multiplica alfa vezes U, você vai ter o quê? Menos 1, menos 2 e menos 3. Menos 1 ele é maior que menos 2, e menos 2 é maior do que menos 3. Logo, o vetor U pertence a W, mas alfa vezes U não pertence a W, onde alfa é o número real menos 1. Isso viola, então, a propriedade de que W ele é um subespaço vetorial. Como ele viola aquela propriedade, né, essa propriedade, né, que U está em W, alfa vezes U deveria estar em W, para todo alfa número real. Como viola essa propriedade, então W não será um subespaço vetorial de R3. Próximo item, ele pede para você verificar se W ele é subespaço. O conjunto dos vetores em R3, x, y, z, onde a minha primeira coordenada é 3 vezes a terceira. Bom, eu vou deixar como exercício você verificar que de fato isso é um subespaço vetorial.
Esse aqui é bem simples, certo? Bom, o próximo item é você verificar se W, o conjunto dos vetores x, y, z, onde x é um número inteiro. Ele pergunta se isso é um subespaço vetorial. Bom, a resposta é não. Porque percebe que se você pega um vetor em W, por exemplo, 1, menos 3 e 0, está em W porque a primeira coordenada é um número inteiro. E quando você multiplica esse vetor por um número real da forma, por exemplo, 3 sobre 2, a primeira coordenada vai ser 3 sobre 2, de alfa vezes u. 3 sobre 2 ele não é um número inteiro. Ele é um número racional, que não é inteiro. Portanto, W não será um subespaço vetorial. O próximo item, ele pergunta se esse conjunto W, x, y, z, onde x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado, aqui tem um erro de digitação, é menor ou igual que 1. Ele pergunta se esse conjunto ele é um subespaço vetorial de R3. Bom, eu afirmo que esse subconjunto ele não é um subespaço vetorial de R3. Por quê? Bom, eu vou pegar dois vetores em W. O vetor U, cujas coordenadas são todas iguais a 1 sobre raiz de 3. Vou pegar o vetor V, que é o vetor 1, 0, 0. Aqui tem um erro de digitação, pessoal, aqui é W. Note que U e V estão em W. Isso aqui é um erro de digitação, isso aqui é W. Aqui também é W. Note que U e V estão em W, por quê? Bom, o vetor V está em W, porque 1 ao quadrado mais 0 ao quadrado mais 0 ao quadrado é igual a 1. Portanto, satisfaz essa relação aqui. E o vetor U, o quadrado de 1 sobre raiz quadrada de 3, mais quadrado de 1 sobre raiz quadrada de 3, etc. Isso aqui é igual a 1. Portanto, os dois vetores U e V estão em W. Quando eu somo o vetor U com o vetor V é 1, 0, 0. Né? Então, U mais V, a primeira coordenada vai ser 1 mais 1 sobre raiz quadrada de 3. E a segunda e a terceira coordenadas é 1 sobre raiz quadrada de 3. Agora, esse vetor U mais V, ele não está em W. Por quê? Porque quando eu faço o quadrado do primeiro mais o quadrado do segundo e do terceiro, você percebe que este número aqui, ele é maior do que 1. Ou seja, o vetor soma de U mais V não estará em W. Isto mostra que o meu subconjunto W não pode ser um subespaço vetorial de R3. Próximo item, é do exercício é verificar que o subconjunto W, x, y, z no R3, onde x é maior ou igual que 0, ele pergunta se isso é um subespaço vetorial do R3. Bom, isso não é um subespaço, né? Porque, por exemplo, se você pega o vetor 1, menos 3 e 2, isso está em W, mas quando você multiplica alfa por esse vetor, onde alfa é um número menos 1, isto não está em W, porque a primeira coordenada será negativa. Logo, esse conjunto ele não é um espaço vetorial, um subespaço vetorial. Próximo item é verificar se W ele é um subespaço vetorial. W é o conjunto dos vetores x, y, z, onde x vezes y é nulo, é zero. Repara que esse conjunto ele não pode ser um subespaço vetorial de R3. Por quê? Pegue dois vetores em W, U, 0, 1 e 3, e V, 2, 0, 7. 0 vezes 1 é 0, 2 vezes 0 é 0. Certo? Mais U mais V, 2, 1 e 10 não pertence a W, porque 2 vezes 1 não é 0. Logo, W não pode ser um subespaço vetorial de R3. Próximo item
W, ele diz que é o conjunto dos vetores em R3, x, y, z, onde x é z ao quadrado. Repara que isso aqui não pode ser um subespaço, né, de R3. Por quê? Pega um vetor da forma U, 1, 0 e 1. O vetor o 1 é igual a 1 ao quadrado, então a primeira coordenada é o quadrado da segunda. Mas quando você multiplica esse vetor por 2, que é o 2, 0 e 2, você percebe que a primeira coordenada não é igual ao quadrado da terceira. Logo, o 2u não está em W, portanto, W não será um subespaço vetorial de R3. Então isso acaba a questão 11 do livro do Andrade, página 38. Próxima questão, a gente vai estudar o conceito de base e dimensão de subespaços vetoriais. Certo? É o exercício 5 do livro do Andrade, página 60. Ele considera a seguinte questão. Seja V o espaço R3 e os subespaços de V dados por W1 e W2. Ele pede para você determinar uma base e a dimensão dos subespaços vetoriais W1, W2, da soma W1 mais W2 e a intersecção W1 com W2. Muito bem, primeira coisa então a gente vai tentar achar uma base para W1. Bom, eu sei que W1 ele é o conjunto dos vetores x, y, z, onde a primeira coordenada é nula. Então eu posso escrever de forma genérica W1 como sendo esse subespaço vetorial aqui, dos vetores 0, y e z, onde y e z são números reais. Bom, como a minha primeira coordenada é nula, e y e z são números reais quaisquer, então perceba que este conjunto W1 ele é gerado pelos vetores E2 e E3 da base canônica do R3. Certo? De fato, qualquer vetor 0yz é uma combinação linear desses dois vetores. Chame beta1 desse conjunto de geradores para W1. Certo? Bom, como beta1 gera W1, e como E2 e E3 é um subconjunto linearmente independente, a gente viu isso nas aulas passadas, então a gente tem que beta1 é base. Né? Beta1 é base porque beta1 gera W1 e esse conjunto ele é linearmente independente. Logo, utilizando-se a nossa definição de base e dimensão, eu sei que beta1 é uma base, porque ele é linearmente independente e ele gera meu subespaço, portanto beta1 é base. E a dimensão do subespaço vetorial, a gente sabe que é o número de elementos de uma base. Então a dimensão de W1 é 2. Então a gente achou uma base para W1 e a gente achou também a dimensão de W1. Vou fazer a mesma coisa para W2. W2 ele é gerado, melhor dizendo, por dois elementos, 1, 2 e 0, 3, 1 e 2. Se esse conjunto, que já gera W2, for linearmente independente, esse conjunto será uma base. Eu vou chamar então beta2 como sendo esse conjunto de vetores. São dois vetores aqui. Ele já gera W2. Se ele for Li, linearmente independente, isso será uma base. De fato, beta2 ele é linearmente independente. Faz uma combinação linear nula dos elementos de beta2. Quando você faz essa combinação linear nula, você pode reescrever isso em termos de sistema linear. Isso significa, então, que 2x2 é 0, portanto x2 é 0, mais x2 é 0, x1 é 0. Logo, a única solução para esse sistema linear é a solução trivial, a solução nula.
formada por x1, x2 iguais a 0. E logo, o beta2 ele é um conjunto linearmente independente que gera W2 e, portanto, beta2 é uma base para W2. Se ele é uma base, eu somente conto o número de elementos de beta2 para achar a dimensão de W2, que é 2. Né? Muito bem, agora a gente achou W1 e W2, as bases, uma base para cada um desses subconjuntos aqui, W1 e W2, e a gente calculou as respectivas dimensões. Vejamos agora calcular uma base e a dimensão de W1 mais W2 e a intersecção entre eles. Vamos começar com W1 mais W2. Muito bem, a gente sabe, né, que W1 ele é gerado pelo meu subconjunto beta1. Então, ele é gerado por esses dois vetores. A gente sabe também que W2 ele é gerado por esses dois vetores. Vimos nas aulas passadas, né, que se eu tenho dois conjuntos geradores para W1 e W2, então o subespaço soma ele é gerado pela união de todo mundo, de todos os elementos que geram W1 e W2. Então eu sei que W1 mais W2 ele é gerado por esses quatro vetores, E2, E3, 1, 2 e 0 e 3, 1 e 2. Certo? Então eu consegui achar um conjunto de geradores para W1 mais W2. Ele pede para você achar uma base para W1 mais W2. Bom, segue também dos resultados que a gente viu nas aulas passadas, que se eu tenho um conjunto de geradores para um subespaço vetorial, neste conjunto de geradores eu posso extrair uma base. Se esses quatro vetores aqui forem linearmente independentes, esse conjunto já é uma base para W1 mais W2, porque ele já gera W1 mais W2. Então, para você extrair uma base desse subconjunto, tem que avaliar a propriedade de linearmente dependência. Dependência linear dos elementos desse conjunto. Se esse conjunto for linearmente independente, ele já é uma base. Se não, você vai ter que extrair uma base desse conjunto aí, que é essencialmente extrair um conjunto que é linearmente independente, um subconjunto que é linearmente independente desse conjunto aqui. Bom, então, primeira pergunta natural é saber se esses quatro elementos formam um subconjunto linearmente independente. Se sim, isso já gera uma base. Caso contrário, você vai ter que extrair uma base desse subconjunto. Então, primeira pergunta é se isso aí é linearmente independente. Os quatro. Faça uma combinação linear nula para saber se isso é verdade. Que eu posso escrever essa combinação linear nula em termos de sistemas lineares. Então, isso me forma um sistema linear homogêneo. Certo? E agora eu quero estudar o conjunto de solução desse sistema linear. Se esse sistema linear homogêneo tiver mais de uma solução, isso significa então que o meu subconjunto ele é linearmente dependente. Tem caras ali que são combinações lineares de outros. Certo? Muito bem. Avaliando esse sistema, você percebe que é um sistema com quatro incógnitas, x1, x2, x3, x4, mas eu tenho três equações. Então eu tenho um grau de liberdade aqui para resolver esse sistema. Então esse sistema ele admite mais de uma solução. Ele já admite a solução trivial, que é a solução onde nula, né? x1 é igual a x2, igual a x3, igual a x4, igual a 0. E ele admite mais de outras soluções, né? Porque é um sistema com
3 equações e 4 incógnitas. Certo? Ok, então esse conjunto formado por 4 elementos, ele não é linearmente independente, mas ele gera W1 mais W2. A gente sabe das aulas passadas que se um conjunto gera um subespaço, eu posso extrair desse conjunto uma base. Certo? Muito bem. Observe que se você tirar, por exemplo, esse conjunto é linearmente independente. Certo? Então é natural eu tirar ou esse ou esse. Se você tirar esse aqui, 3, 1 e 2, eu observo que o conjunto resultante E2, E3 e 1, 2 e 0 vai ser linearmente independente. Eu vou deixar isso aqui como exercício. E como E2, E3 e 1, 2 e 0 é linearmente independente, então eu sei que E2, E3 e 1, 2 e 0, eu tirei só o cara que é a combinação linear dos outros, tá certo? Esse conjunto continua gerando W1 mais W2, e agora ele é linearmente independente. Para você verificar que é linearmente independente, lembrando, né, você vai fazer uma combinação linear nula e vai verificar que o sistema linear homogêneo, resultante dessa combinação linear, admite somente a solução trivial, a solução nula. Certo? Bom, como esse conjunto é LI e gera W1 mais W2, então o conjunto W1 mais W2, o subespaço vetorial, melhor dizendo, W1 mais W2, ele admite uma base formada por esses 3 vetores, E2, E3 e 1, 2 e 0. Como o número dos elementos dessa base é 3, a dimensão de W1 mais W2 é igual a 3. Certo, então a gente achou uma base para W1 mais W2 e calculou a dimensão de W1 mais W2. Resta agora verificar, para acabar o exercício, resta agora verificar, achar uma base e calcular a dimensão da intersecção. Bom, para calcular a dimensão, a gente já sabe como calcular. Por quê? Porque eu sei que das aulas passadas, a gente sabe que a dimensão do subespaço vetorial soma é a soma das dimensões menos a dimensão da intersecção. Eu sei que a dimensão da soma é 3, a dimensão de W1 é 2, a dimensão de W2 é 2, então a dimensão da intersecção vai ser 1. Para terminar o exercício, eu preciso agora achar uma base, que é formada por somente um elemento aqui, né? Porque a dimensão da intersecção é 1. Para verificar isso, eu preciso caracterizar a intersecção. Bom, eu sei que W2 ele é gerado por esses 2 vetores. Né? W2 ele é gerado por esses 2 vetores. O que eu quero saber agora é quais vetores B1, B2 e B3 em R3 pertencem a W2. Certo? Eu quero caracterizar um pouco melhor esse conjunto W2 aqui. Quero saber qual a forma dos vetores em R3 que pertencem a W2. Bom, os vetores B1, os vetores em R3 que pertencem a W2 são aqueles vetores que são combinações lineares de 1, 2 e 0 e 3, 1, 2. Então, para eu saber quem são esses vetores, eu vou denotar um vetor B em R3 de forma genérica, B1, B2 e B3, e vou fazer uma combinação linear com os vetores 1, 2 e 0 e 3, 1 e 2. Eu quero caracterizar quem é o W2 de uma forma um pouco mais precisa. Né? Então, os vetores que são combinações lineares desses 2 vetores são conjuntos de B, são vetores B, 1, B2 e B3 que satisfazem essa relação, que é igual a esse sistema aqui. O que implica que o que a gente tem? Implica que x1 mais 3 meios de B3 tem que ser igual a B1, 2x1 mais 1 meio de B3 tem que ser igual a B2. É simplesmente você solucionar essa equação aqui.
Tá? Solucionar, você soluciona, né? Então eu tenho que x1 tem que ser igual a meio de B2 menos 1/4 de B3. E x1 também tem que ser igual a B1 menos 3 meios de B3. Portanto, B1 tem que ser igual a, fazendo essa conta, B1 tem que ser igual a meio de B2 mais 5/4 de B3. Portanto, os vetores que estão em W2 são aqueles vetores B1, B2 e B3, tal que B1 ele é igual a meio de B2 mais 5/4 de B3. Isso mostra aqui, então, que W2 eu posso escrever dessa forma aqui, onde B2 e B3 são números reais. Certo? Muito bem. Agora eu vou pegar W, um vetor que está na intersecção. Bom, para esse W estar em W1, eu sei que a primeira coordenada deve ser nula. Certo? Essa é a única restrição para um vetor W estar em W1. Por outro lado, esse vetor W está na intersecção, então ele tem que estar em W1 e W2 ao mesmo tempo. Estar em W2, como a gente acabou de ver aqui, significa que W ele satisfaz o seguinte, né? W meio de W2 mais 5/4 de W3 tem que ser a primeira coordenada. E a segunda e a terceira são livres. Certo? Isso implica que o subespaço intersecção ele é formado pelos vetores da forma. A primeira coordenada é 0, porque está em W2, perdão, está em W1. E como ele está em W2, meio de W2 tem que ser igual, meio de W2 mais 5/4 de W3 tem que ser igual a 0. Certo? Tem que ser igual a 0. Ou seja, o meu vetor, o meu segunda coordenada dos vetores que estão na intersecção tem que ser da forma menos 10/4 de B3, e B3 é a terceira coordenada, onde B3 é um número real. Certo? Esse raciocínio aqui pode ser explicado por isso aqui, ó. Meio de B2 mais 5/4 de B3, B2 e B3 está em W1 mais W2, a gente tem que ter que isso aqui é 0, isto é, B2 tem que ser igual a menos 10/4 de B3. E B3 é um número real qualquer. Bom, então o W1 mais W, intersecção W2, ele é gerado pelo vetor 0, menos 10/4 e 1. Né? São vetores que são combinação linear desse único vetor aqui, 0, menos 10/4 e 1. Bom, então aí a gente já sabe então que a intersecção desses dois subespaços ele tem dimensão 1, e aí eu exibi uma base para o subespaço intersecção. A base é formada por só um elemento, que é o 0, menos 10/4 e 1. Certo? Ok, pessoal, então a gente termina por aqui a nossa aula de revisão. Na próxima aula, a gente vai continuar nossa discussão, onde a gente vai estudar a última aula desse primeiro módulo, a última aula que a gente fez na terça-feira, né? Eu vou revisar, fazer exercícios sobre coordenadas de vetores e matriz de mudança de base. Ok, pessoal? Então até a próxima.